Você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião do Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos falar sobre prevenção para câncer de pele. Como convidado especial temos o Dr. Benny Greenblatt. Ele é dermatologista do Núcleo de Oncologia Cutânea do Einstein, dermatologista voluntário do Ambulatório de Terapia Fotodinâmica do Hospital das Clínicas e o secretário da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, Dr. Benny? Tudo ótimo. Obrigado, Guilherme, pelo convite, pela oportunidade e parabéns aí pelo projeto, que é muito legal. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, só para contextualizar um pouquinho o nosso tema, o câncer de pele é o câncer mais prevalente no Brasil e no mundo, sendo que dos diagnósticos de tumores malignos, 3% correspondem ao melanoma e 30% são cânceres não melanoma, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Dentre todos os fatores ambientais que contribuem para a formação de câncer de pele, certamente o sol e suas radiações é o que apresenta maior importância, e, portanto, a fotoproteção tem grande impacto na prevenção contra esse câncer de pele. E com isso, eu inicio o nosso episódio perguntando, Dr. Benny, quais os tipos de câncer de pele e o que contribui para que eles aconteçam e se todos eles têm relação com radiação solar como a principal causa ou algum deles tem outra principal causa, fator. Vamos lá, Guilherme, muito bem. Então, você já tinha dado o spoiler da resposta, né? Então, como você falou, a gente divide, você falou, né, que 3% é melanoma, 30% é não melanoma, então esses são os principais tipos de câncer que você perguntou. Quando a gente pensa câncer de pele, você deve lembrar, né, disso das aulas, a gente sabe que a pele, a gente tem várias camadas de células, vários tipos de células na pele, portanto, a gente tem várias possibilidades de câncer de pele. Mas quando a gente fala, assim, de uma maneira geral, os mais comuns, a gente fala que o câncer de pele, a gente tem 3 formas mais comuns. Então, a gente tem os cânceres de pele não melanoma e o câncer de pele do tipo melanoma. Então, eu falei 2, eu tinha falado que eram 3, é porque o câncer de pele não melanoma tem 2 grupos, então 2 tipos de câncer. Então, a gente tem o carcinoma basocelular, que é o mais frequente de todos. Em segundo lugar, em frequência, a gente tem o carcinoma espinocelular. Então, esses 2 é o que a gente chama de câncer de pele não melanoma. E em terceiro lugar, em frequência, a gente tem o melanoma. Aí você me perguntou a respeito de causa, né, da influência do sol. Então, a gente sabe que a radiação ultravioleta, ela pode provocar umas alterações no DNA das células da pele, e aí podem levar aos diferentes tipos de câncer, mas existem outros fatores que estão envolvidos, tanto que, por exemplo, a gente tem casos de câncer de pele em áreas que não tomam sol, por exemplo, existe câncer de pele na planta do pé. Então, não são todos os cânceres de pele que estão relacionados com a exposição solar, mas a gente tem vários fatores de risco para desenvolver câncer de pele, e a exposição solar, não sei se eu posso falar que é o principal, mas é um dos principais, sim. Tá? Muito interessante. E em relação a esses tipos de câncer que o senhor abordou, em melanoma e não melanoma, qual a diferença entre eles em relação ao tratamento e ao prognóstico? Então, quando eu falei que o mais comum, a gente vai falar de frequência, o mais comum é o basocelular, o segundo é o espinocelular, e em terceiro lugar é o melanoma. Então, em termos de prognóstico, a ordem é a inversa. Então, de mau prognóstico, a ordem é a inversa. Então, o melanoma deles é o mais maligno, né, o que tem maior chance de desenvolver metástases e até levar a óbito. Em segundo lugar, é o espinocelular. E o basocelular, que é o mais frequente de todos, felizmente é o que tem o melhor prognóstico. Tá? Então, e em relação aos tratamentos, você perguntou a diferença, vai depender muito da fase que a gente fez o diagnóstico e do tamanho e das características do tumor. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria dos cânceres de pele a gente trata cirurgicamente, seja ele melanoma ou ele não melanoma. E aí, dependendo de algumas características do tumor, do subtipo do tumor, da extensão, da localização, e principalmente no caso do melanoma, se tem ou não um acometimento sistêmico, né, se teve metástase ou não, aí a gente pode partir para outros tratamentos. Então, por exemplo, no caso do melanoma metastático,
pode ser necessária uma imunoterapia, uma terapia-alvo, mas o tratamento da lesão cutânea, seja do melanoma ou seja do não melanoma, na grande maioria dos casos é um tratamento cirúrgico. O diagnóstico desses tipos de câncer é clínico ou tem algum exame? Como funciona? A suspeita é clínica. Então, assim, a gente tem a sorte de que a lesão está na nossa cara, né? Se a gente procurar, a gente vê, porque está na pele, a pele é o maior órgão do corpo humano e ele é muito visível. Então, a gente consegue ver as lesões, seja o espino celular, seja o vaso celular, seja o melanoma. Então, a suspeita diagnóstica, ela é clínica, seja pelo exame a olho nu, digamos assim, ou então, muitas vezes, com o exame do dermatoscópio, que a gente faz a dermatoscopia na hora da consulta médica. Então, a suspeita clínica, ela se dá, a suspeita diagnóstico se dá no exame clínico, mas a comprovação diagnóstica, ela vai ser sempre através do exame anatomopatológico. Então, se remove ou a lesão inteira, ou então um fragmento da lesão para se fazer o exame anatomopatológico, que aí vai mostrar para a gente se era realmente ou não um câncer de pele, qual o tipo, e falar algumas características do tumor para a gente poder, então, tomar a nossa conduta. Entendi. E agora, falando um pouquinho sobre o melanoma, que é a lesão que apresenta maior letalidade, como identificar precocemente essa lesão? Então, a gente tem que pensar assim, o melanoma é um câncer de pele que origina dos melanócitos, que são as células da pele que produzem o pigmento, né, a melanina. Então, a grande maioria dos casos de melanoma, a grande maioria são lesões pigmentadas. Então, quando que a gente vai suspeitar de uma lesão pigmentada que está virando, que já é um melanoma? Então, a gente tem que saber que tem alguns melanomas que eles aparecem como melanoma desde o começo, e tem alguns melanomas que se derivam de alguma pinta, que a gente chama de nevo, então alguma pinta que teve uma transformação maligna. Então, como que a gente pode suspeitar? Então, existem algumas características que não é que são diagnósticos de melanoma, mas tem que acender uma luzinha na cabeça e falar, isso aqui pode ser uma lesão suspeita, ou é uma lesão que está esquisita, vou procurar um dermatologista. Então, para o público em geral, existe um método fácil para tentar educar a população, que a gente fala que é o critério do ABCDE. Então, eu vou falar aqui rapidinho, então, assim, o A é de assimetria, então vamos pensar, uma pinta que não é muito simétrica. Então, se você cortasse como se fosse uma pizza em 8 fragmentos, 8 pedaços de pizza, pega 8 fragmentos, imagina uma pinta, você dividindo ela em 8 partes, as partes não são iguais entre si. Então, uma lesão assimétrica. B, quando as bordas dessa lesão não são muito regulares. C, de coloração, então quando tem vários tons de preto, marrom, ou quando muda de cor a lesão. D é o diâmetro, então uma pinta maior do que 6 milímetros, a gente tem que pelo menos olhar direito, procurar um dermatologista e fazer uma dermatoscopia. E o E é de evolução, ou seja, é a história daquela coisa. Era uma pinta que mudou com o tempo, uma pinta que começou a sangrar, que mudou alguma característica. Então, quando alguém nota que alguma das suas pintas teve esse critério de ABCDE, aí que faz a suspeita. E aí vai no dermatologista, às vezes pode não ter nada a ver com câncer de pele, então não é todas as lesões que preenchem o critério do ABCDE que são melanoma, mas vale a pena o alerta e a gente examinar. Existe algum tipo de rastreamento para achar essas lesões? Então, rastreamento formal, assim, como vamos pegar toda a população e rastrear, isso não tem. Não. O que a gente orienta, Guilherme, é assim, fazer o autoexame, é isso que a gente está falando agora, a pessoa de vez em quando olhar as suas pintas, examinar, e como eu falei no começo da nossa conversa, existem alguns fatores de risco para desenvolver câncer de pele. Então, as pessoas que fazem parte, digamos assim, do grupo de maior risco, aí essas pessoas têm que tomar mais esse cuidado para se fazer o quê? Um outro tipo de prevenção, que é a prevenção, digamos assim, você pegar e fazer o diagnóstico precoce. Por exemplo, no caso do câncer de pele não melanoma, existem algumas lesões, por exemplo, o carcinoma espinocelular, que muitas vezes ela começa com uma lesão que a gente chama de queratose actínica, que é uma lesão pré-maligna. Então, se você consegue fazer o diagnóstico nesta fase, é melhor do que você fazer na fase que ela já virou um carcinoma. Então, esse rastreamento não existe, mas as pessoas que são de maior risco, que são as pessoas que têm pele clara,
que têm olhos claros, né, ruivos, pessoas que têm múltiplas pintas, né, que são múltiplos nevos, pessoas que têm antecedente familiar ou pessoal de câncer de pele, né, já que existe um componente genético, então antecedente familiar é importante. Essas pessoas a gente recomenda que fiquem mais de olho nas suas lesões e aí procura o seu dermatologista periodicamente para examinar. Muito interessante, com certeza, né? Assim como em muitas outras doenças, a identificação precoce facilita muito o tratamento. E ainda sobre o melanoma, existe alguma prevenção específica para essa doença? Para assim, esse tipo de câncer, não. Então, uma prevenção específica não tem, mas é aquilo que a gente falou. O que a gente pode fazer é, se você faz parte do grupo de risco, você faz o diagnóstico precoce, e daqueles dos fatores de risco que a gente conhece para o câncer de pele, o único que é evitável seria o sol. Se a gente pensar, por exemplo, antecedente familiar, o componente genético, não tem o que fazer. Se você tem esse componente genético, você tem esse componente genético. Você não tem como evitar isso. Se você tem múltiplas pintas, você tem múltiplas pintas, não tem como evitar. Agora, a gente sabe que no caso do melanoma, uma coisa que os trabalhos mostram que aumenta o risco de melanoma no futuro é quem teve muita queimadura solar na infância. Então, se essa criança não tiver essas múltiplas queimaduras solares na infância, pode ser que ela não tenha melanoma no futuro. Então, o que a gente pode fazer como prevenção é a proteção solar, e aí já falamos da infância, né, de preferência começar desde a criança já educar em relação à proteção solar, né? Isso é bastante importante. E muito interessante, professor e doutor Beni, essa fotoproteção, a importância da fotoproteção como um dos únicos fatores de risco evitáveis para o câncer de pele. Eu gostaria de te perguntar quais são as medidas fotoprotetoras para a prevenção de câncer de pele. Então, eu adorei a palavra que você falou, medidas, né? Porque realmente não é uma coisa só. Então, não é uma coisa só. Então, são várias medidas, são mudanças de comportamento que tem que levar a essa fotoproteção. Então, a gente sabe que o sol tem vários efeitos benéficos para a nossa saúde, né? Mas a gente tem que evitar os efeitos maléficos dele. E já que a gente está falando de câncer de pele, a gente tem que tentar evitar o câncer de pele no futuro. Então, quais são essas medidas? A gente sabe que das 10 da manhã às 15, 16 horas é onde tem uma maior incidência de radiação ultravioleta B, né? O UVA ele é contínuo, mas tem maior incidência de UVB. Então, assim, evitar o sol, exposição solar intensa nesse período. A gente sabe assim, então, a pessoa vai se expor ao ar livre, então usar roupa que protege, usar chapéu, usar óculos escuros, se tá na praia, se está na piscina, assim, tentar ficar mais na sombra. São várias medidas de comportamento que podem ajudar. E, obviamente, a gente não pode esquecer do uso correto, adequado do filtro solar. Imagino que a educação também, educação dos pacientes, da população, seja uma coisa que tenha muito efeito também, né? Bem positivo, né? Total, concordo com você, e é por isso que a gente às vezes fala de criança, porque se a gente educar a criançada a já tomar os cuidados, quem sabe no futuro a gente vai diminuir a incidência aí de câncer de pele que é tão alta no nosso meio, né? Não, muito interessante. E tem que ter um trabalho aí para conseguir fazer isso com excelência, né? Posso que deve ser bem difícil educar uma criança, fazer ela entender as consequências disso tudo no futuro, mas eu acho que é mais fácil, Guilherme, porque eu acho que elas estão aptas e aí o exemplo também ajuda. Então, quando todas as crianças na escola, os professores, e se os pais derem o exemplo em casa, eu acho que vai ser. Mas é o que você falou, a educação ajuda bastante, né? E outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu vou aproveitar, já que de medidas de fotoproteção, que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, felizmente no Brasil é proibido, né, o bronzeamento artificial, né? Então, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que ainda querem fazer. Então, outra coisa que a gente pode fazer para evitar câncer de pele é não fazer o bronzeamento artificial, porque a radiação ultravioleta... Pode falar, desculpa. Não, desculpa, eu não quis te cortar. Essa era uma das próximas perguntas. O bronzeamento artificial, então, ele tem alguma influência em câncer de pele? Ele é um causador também? Sim, porque a radiação ultravioleta, né, a ultravioleta A, que também está envolvida
com o câncer de pele. E outro risco do bronzeamento artificial é que o UVA, né, ultravioleta A, também é a radiação ultravioleta que promove bastante o envelhecimento da pele. Então, o risco do bronzeamento artificial é tanto de ter um envelhecimento, maior envelhecimento da pele, com mancha, ruga, mudança da textura da pele, mas com a nossa conversa aqui, o efeito mais grave é sim o aumento do risco de câncer de pele. Então, é por isso que ele é proibido no nosso país. Ah, que ótimo. Bom que nosso país está indo no lado certo aí, né? Muito bom. E, só fazendo um adendo também, o senhor falou, enquanto o senhor falava, eu pensei, a criancinha também, se você consegue educar ela desde pequena, acaba virando um hábito também, né? Se você ensina ela desde cedo e mais para frente ela vai estar fazendo aquilo no automático e não mais como um empecilho, assim, né? Esse é o ideal, concordo com você, esse é o mundo ideal. Agora, além de câncer, né, o que mais o sol pode provocar na pele? Quais as outras consequências da radiação solar? Então, eu até falei na história do bronzeamento artificial, então já vou voltar àquele assunto. Então, a radiação solar, ela também está envolvida com o envelhecimento da pele. Se a gente pensar, e aí todo mundo que está nos ouvindo prestar atenção, às vezes já viu algumas pessoas na praia, por exemplo, que você vê que no rosto, nas áreas no colo, né, ou na mão, a pele é muito mais envelhecida do que quando a pessoa vai lá e você vê que a área está coberta pelas roupas, né, a área que estava embaixo do maiô, a área onde não costuma tomar sol envelhece diferente. Então, o fotoenvelhecimento que a gente chama, que é esse envelhecimento desencadeado pela luz, ele é provocado, então, por radiação ultravioleta. Então, é outro efeito nocivo do sol que a gente está pensando assim cronicamente, a longo prazo, né, além do câncer de pele. E a gente sabe que tem alguns efeitos nocivos do sol na pele, que são os efeitos agudos. O mais comum é a queimadura, acho que todo mundo sabe, né, se ficar no sol, ainda mais quem tem pele mais clara, as pessoas não estão me vendo, mas quem me conhece sabe que eu tenho pele super clara, então pessoas mais claras como eu, se tomar sol vai ficar vermelho, pode ter risco de queimadura. Então é outro efeito, e aí seria um efeito a curto prazo, um efeito agudo. E tem algumas doenças de pele que pioram muito com a exposição solar. Acho que é uma das mais faladas, acho que é a mais comum. Então, quem tem melasma, que são umas manchas no rosto, umas manchas escuras, sabe que piora bastante com o sol. E tem algumas doenças que pioram bastante com o sol também, como algumas doenças autoimunes, como o lúpus, também pode ser desencadeado por radiação ultravioleta. Então, o sol tem alguns efeitos, tanto agudos quanto crônicos, que podem ser ruins na nossa pele. Não, muito interessante, muito obrigado por esclarecer isso, doutor. E agora falando um pouquinho de protetor solar, uma dica aí do dia, como escolher a fotoproteção adequada para você, o protetor solar adequado? Então, Guilherme, assim, quando a gente quem for na farmácia vai olhar, vai ver que tem protetor solar de tem vários hoje em dia, né? Tem para todos os bolsos, para vários gostos, para vários tipos de pele. Então, acho que essa dúvida que você tem, acho que é uma dúvida bastante comum, porque tem muitas opções, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que são obrigatórias na hora de você escolher um protetor solar. Acho que uma coisa que é fundamental é aquilo que você falou da criança se acostumar e usar sempre, mas para qualquer pessoa, não precisa ser criança, para a pessoa usar sempre, que é o recomendado, tem que ser uma cosmética agradável, tem que ter um veículo agradável. Quando eu falo veículo, assim, se vai ser em loção, se vai ser gel, se vai ser creme, se vai ser spray. Então, assim, você tem que ser alguma coisa que seja agradável e que você realmente use, porque vamos pensar assim, é uma coisa que você vai usar a vida toda. Então, tem que ser cosmeticamente agradável para o seu tipo de pele. Segunda coisa que você tem que levar em consideração é o fator de proteção, né? Então, o recomendado para a grande maioria da população, e aí, óbvio que tem algumas especificidades, mas para a grande maioria da população, o que a gente recomenda é que seja pelo menos um FPS, que é o fator de proteção solar, de no mínimo 30. E a outra coisa que tem que levar em consideração na hora de comprar, que você vai ter que ler na embalagem, a gente tem que saber que ele vai proteger não só contra a ultravioleta B, né, por exemplo, esse fator de proteção solar número 30, ele se refere ao UVB, mas ele também tem que proteger contra a UVA, ultravioleta A. Então, assim, se você pegar um que protege contra o UVB e UVA, com fator de proteção no mínimo 30, e que seja um veículo adequado para você, já está ótimo. Aí, fora isso, você tem alguns que têm
alguma coisa a mais, alguma função a mais, algum antioxidante. Aí você pode ter algumas outras características nesse seu filtro solar. E aí vai depender muito do bolso, da indicação, de cada tipo de pele. E outra coisa que é importante na hora de comprar um filtro solar, dependendo do tipo de pele que você tem, por isso você tem uma pele, eu estava falando do melasma, né? Então, se a pessoa tem melasma, tem muita mancha no rosto, a gente sempre recomenda um filtro que tenha cor, né? Então, tem que ter pigmento. Mas aí a gente está falando de melasma, a gente não está falando de câncer de pele, tá bom? Então, se você pensar só em câncer de pele, são essas características. UVB, UVA, tem que ser contra o UVB, UVA, tem que ser fator no mínimo 30, e um veículo que vai fazer você usar todo dia, não vai usar uma vez e jogar fora. Bom, já que a gente já está aqui, aproveitar para esclarecer isso, o que significa esse fator 30, fator 50? Boa pergunta, Guilherme. Então é assim, vamos imaginar que você precise ficar X minutos exposto ao sol para ter uma queimadura, para você ficar vermelho, sem protetor solar. Então foi lá o Guilherme, ficou X minutos e ficou vermelho. Quando você usar um protetor solar com FPS 30, você vai poder ficar 30 vezes X minutos até ter a mesma queimadura, o mesmo eritema provocado pela radiação ultravioleta B. Se você usar um fator de proteção solar 50, você vai poder ficar 50 vezes X minutos até ter o mesmo eritema. Então, esse FPS se refere a quantas vezes de tempo você pode ficar até atingir o eritema provocado pela UVB. Muito interessante. E o protetor solar ele deve ser usado todos os dias, mesmo em dias que o paciente não vai sair de casa ou que vai estar em home office, por exemplo, na pandemia, ele deve passar o protetor solar ou não precisa? Eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas, o que a gente está querendo. Então, se a gente for pensar exclusivamente em câncer de pele, você vai falar para assim, putz, eu estou em casa, só estou com a luz do meu escritório, né? Então, para que eu vou ter que usar o filtro solar? Se você pensar exclusivamente nisso, até você vai falar, bom, a radiação UVB ela não atravessa o vidro da janela, a UVA atravessa um pouco, então assim, até vou proteger. Agora, não é só contra câncer de pele, então a gente também quer evitar os outros efeitos da radiação ultravioleta. E tem mais uma coisa, é muito mais fácil, Guilherme, por incrível que pareça, usar filtro solar todo dia do que usar só de vez em quando. Porque do jeito que você falou de educar as crianças para criar o hábito, nós adultos, né, e lógico que eu sou bem mais velho que você, se a gente acostuma a usar o filtro solar todo dia, é muito mais prático, porque vira no automático, é que nem escovar o dente. Então, assim, é muito melhor ensinar a pessoa assim, usa todo dia, do que virar para a pessoa e falar assim, você vai acordar, vai fazer suas coisas de manhã, aí você vai entrar no seu celular, vai ver no aplicativo, se vai fazer sol, se você vai sair, se você vai ficar em casa, vale a pena usar todo dia. Mesmo se a gente pensar só em câncer de pele, vale a pena usar todo dia, porque entra no automático, você com certeza está protegido, e aí você também está evitando os outros danos provocados por radiação. Então, o recomendado é usar todo dia. Quando a pessoa vai se expor mais ao sol, então está na praia, está no parque, foi correr, foi para a piscina, foi fazer alguma coisa, lembrar de reaplicar isso, né? Não é passar só uma vez de manhã e ficar livre o dia todo. E depois de muita atividade física, assim, entrou na água, mesmo que ele seja, teoricamente, à prova d'água, assim, saiu do mar, saiu da piscina, é bom reaplicar. E lembrar também, Guilherme, que protetor solar não é uma coisa só de lazer. Eu falei de piscina, falei de praia, falei do parque, mas existe também a nossa exposição solar relacionada a trabalho. Então, tem muita gente que trabalha na rua, que circula bastante, que fica muito exposto. Então, o trabalhador que também está na rua, exposto ao sol, também tem que se proteger. Não é só nos momentos de lazer. A proteção solar tem que ser todos os dias, sim. Tá bom? Essa parte de passar só uma vez é complicada de conhecer, né? Mas é muito importante mesmo. Temos que criar esse hábito, sim.
E, professor, uma última pergunta agora. Eu gostaria de saber um pouquinho das novidades que estão surgindo em pesquisas e etc., sobre tratamento de câncer de pele. O senhor sabe de algumas? Tem muita coisa acontecendo, né? Como a gente tem muita... Está cada vez mais se descobrindo coisas do ponto de vista molecular, né, dos cânceres. Então, cada vez estão surgindo novas drogas, principalmente na área da imunologia, né, de imunoterapia e de terapias-alvo, que tentam fazer tratamentos que sejam cada vez mais direcionados àquele tumor que você quer tratar, tentando evitar possíveis outros acometimentos. Então, tem muita coisa assim em pesquisa, tem muito investimento nessa área, mas nada substitui a proteção, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a qualidade de vida, não só a sobrevida, mas a qualidade de vida dos pacientes está melhorando muito com essas novas drogas, mas é melhor não ter do que ter todas elas e tratar. Então, ainda o melhor é prevenção e principalmente diagnóstico precoce. Então, a gente sabe que mesmo com prevenção, como tem os outros fatores de risco envolvidos, o diagnóstico precoce também é fundamental, porque mesmo protegendo, você pode ter um câncer de pele, seja melanoma, seja não melanoma. Mas se você fizer diagnóstico precoce, fizer o tratamento precoce, você está curado, você fez a sua cirurgia, removeu a sua lesão e você está curado. Então, mas existem sim novidades, sim, no tratamento, tem bastante coisa vindo por aí. Compreendido. Bom, muito obrigado, Dr. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo conosco e discutir esse tema tão importante e relevante. Se o senhor quiser fazer algum comentário, despedida, alguma coisa adicional, fica aberto esse espaço para o senhor. Eu quero só agradecer, eu acho que é um assunto tão relevante e eu gosto bastante, né, desse assunto, e eu acho que é sempre bom, às vezes a gente fala assim, quando vai falar de novo sobre proteção solar, mas a gente sabe que quanto mais a gente fala, mais as pessoas isso aqui vai entrando na cabeça das pessoas, isso é bastante importante. Então eu quero agradecer a oportunidade, quero parabenizar você, Guilherme, pela condução, foi muito bom, espero que os nossos ouvintes tenham gostado da nossa conversa. Um abraço a todos aí. E por aqui encerramos mais um podcast da Academia Digital Einstein. Esperamos que tenham gostado do episódio. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.